Ninguém mais com a palavra? Peço ao senhor Alexandre Peixinho que se dirija à tribuna, tem 60 minutos com a sua palavra. Só lembrando os senhores, é sem apartes. Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, plateia que nos assiste pela internet, funcionários desta casa. Eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo e também dizer que, graças a Deus, estamos aqui podendo discutir o que aconteceu no passado. Muitos não conseguiram devido à pandemia. Então, primeiro, esse agradecimento a Deus. E agora, com certeza, fiquei desde o dia que eu protocolei a resposta nessa casa e sabia que tinha 15 dias para fazer a sessão, estudando, vendo, rabiscando o discurso, várias coisas. Conversei com quase todos os vereadores que pude encontrar, solicitando o voto de aprovação das minhas contas. Vereadores que eu não conhecia, que eram o Jackson e o Rodrigo do Vitória, que tive o prazer de conhecer nesta fala, ou até na transição, quando foram eleitos, eu estava na prefeitura, conversamos rapidamente. Mas vim aqui falar para cada vereador, né, que várias coisas escrevi, várias, para explicar, números, poderia ter contratado um advogado para vir aqui para explicar juridicamente, um técnico em contabilidade para vir explicar aqui números, mas quem tomou a decisão no dia que precisava foi eu, como alguns vereadores comentaram aqui. Foi eu que decidi aplicar o dinheiro. E quero responder aqui uma parte. Eu vi cada vereador que falou, e os que eu conversei no passado. Vereador Rodrigo do Vitória, não é que eu passei. Os números são um mínimo exigido pela lei para ser aplicado. É o mínimo. Então, não é que eu passei. É o mínimo. Então, o mínimo 15% na saúde e o mínimo de 25% na educação. Eu não cometi os erros que alguns prefeitos cometeram em não aplicar o mínimo. Muito pelo contrário, a necessidade do município de Mairinque vai muito além do que eu apliquei. Eu não apliquei mais porque eu não consegui, não tinha dinheiro para isso. E não adianta aqui botar culpa em 89, botar culpa assim. O CNPJ da prefeitura, ele é contínuo. Então, nós vamos aqui, vereador de situação, vereador de oposição, quem saiu candidato comigo, quem não saiu, até pela minha eleição não teve candidato a vereador. Então, o que cabe a nós? É julgar se a atitude foi correta ou não, né? E isso é um julgamento político? É. Que está na mão de vocês, de cada um de vocês, vereadores que são amigos meus, que eu fui conversar, olha, eu não tenho condições de aprovar, sem problema. Vereadores que eu nem tanta amizade tinha, fui conversar, olha, eu lendo o parecer e vendo a necessidade do município, vou votar a favor. Agora, que não dá para a gente esconder que eu assumi uma prefeitura, fiquei lá praticamente 10 meses, 8 meses, no automático, porque eu não sabia se a justiça decidia para o Binho Merguizo assumir, que no TSE dava ele como vencedor das eleições, ou se o Toninho Gemente assumir. Eu não sabia quem ia ser prefeito, eu achava que eu estava ali fazendo aquele serviço.
Um dos dois vai sentar aqui. Toda manhã que eu chegava na prefeitura, eu chegava já preparado para ver ou o Toninho Gemente lá, ou o Rubens Verguizo, o Binho. Olha, está aqui, saiu uma decisão, daqui a chave, que daqui para frente é comigo. Era isso que eu estava fazendo lá. E nem por isso deixei de tomar atitudes de não parar o serviço. Que o povo, não é o vereador pediu, não é indicação de fulano, não é porque fulano falou. Eu optei por uma porta aberta para poder ouvir, porque é fácil, nas redes sociais, você, às vezes, por causa de um voto, você expor uma pessoa que necessita de alguma coisa e fazer pedir via rede social. As redes sociais bem utilizadas, elas podem ajudar um município, pode ajudar um estado, pode ajudar um país, mas mal usada, ela pode prejudicar a vida de muita gente. Então, eu optei por deixar a porta aberta, atender a população enquanto necessário, até para ouvir de cada região, porque quando nós somos candidatos, a gente sai, bate na porta, senta, toma um cafezinho, e depois fecha a porta, e não atende mais a população. Eu nunca tive esse problema, porque até para falar não, a pessoa tem que saber. Muitas coisas que chegaram a pedido no meu gabinete, eu tinha que ter discernimento, e Deus me dá sabedoria, de saber se era sacanagem de um oportunista, ou se era necessidade da comunidade. E tomei as decisões, com certeza, hoje acredito que acertei todas elas. Tá? Então, é que eu falei vários discursos, pensando, vim aqui discutir. Então, eu vim aqui, humildemente, assumir que tomei as decisões, pergunto para os vereadores se aprovam ou rejeitam, mas tenho certeza que aquela pessoa que foi atendido com o carro, que eu não me neguei a pagar pedágio, hora extra, refeição dos motoristas, diária, para que fosse fazer o seu tratamento. Porque o povo de Mairink não é diferente do povo de São Roque, não é diferente do povo de Sorocaba, não é diferente do povo do estado de São Paulo ou de outro estado, é tudo a mesma coisa. Tem que ser atendido, ele está ali. E não é os impostos só que pagam essas contas. Tem várias coisas que somente sentado lá que eu fui aprender, com o tempo, que é a gratidão. Essas coisas são pagas com gratidão. Agora, se não existir a gratidão para que possa você tocar a sua vida, pôr a cabeça no travesseiro e ter a certeza de que fez a coisa certa, eu não sei. Eu não sei se a gente vai ter aqui aprovação ou rejeição das minhas contas. Eu sei que, em 2017, assumi interinamente, o país passava por uma crise, o estado de São Paulo e o município de Mairink não é diferente. A única diferença entre o prefeito, o governador e o presidente do país é que quem atende o povo é o prefeito. Quem atende a necessidade de cada morador, de cada bairro desse município, é o prefeito. Não é o governador e nem é o presidente. Quando ele dita uma regra lá, que a saúde tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, cumprir, que a comissão tem que fazer isso, é na porta da prefeitura que o munícipe encontra o amparo. Certo? É na porta da prefeitura. É lá que ele vai bater. Qualquer coisa é culpa do prefeito. Qualquer coisa é culpa do prefeito. Por isso, aqui, se for isso que nós estivermos julgando hoje, números, eu acho que eu terei as contas ajeitadas. Agora, se for atendimento à população, eu acho que eu terei a minha conta aprovada. Fiz uma outra anotação aqui, que o Bruno estava falando, que deixa eu só pegar aqui. Que essencial, que ele foi excessivo, ele usou a palavra excessivo. Então, Bruno, queria falar, eu agradeço o seu posicionamento, a sua colocação.
que realmente a sua colocação, não houve um gasto excessivo, houve um gasto necessário para aquele momento, que não é diferente de hoje, não é diferente de hoje, não é diferente. O prefeito Toninho Gemetti está lá com os seus problemas, que o CNPJ da prefeitura tem desde quando foi feito. Ele tem os seus problemas, suas demandas. O município de Mairim, que passou a sofrer com a falta de dinheiro, foi com a emancipação da cidade de Alumínio. Porque nós tínhamos aqui uma arrecadação da CBA, que mantinha, se construía, fazia e tal. Então, é isso que eu vim aqui hoje, pedir para cada vereador o voto favorável, para aprovar as minhas contas. Eu preciso dessa aprovação. Tá? Eu preciso dessa aprovação, até para que a gente possa saber se o que nós fizemos foi certo ou foi errado. Então, por isso, eu estou aqui hoje, pedindo para vocês essa aprovação. Necessito, pessoalmente, dessa aprovação. E tenho certeza que, se hoje voltasse a ser prefeito, e a necessidade do povo fossem as mesmas de 2017, faria novamente, porque não botaria a cabeça no travesseiro, sabendo que as minhas contas foram aprovadas, mas alguém não foi fazer o seu tratamento de hemodiálise, alguém não foi fazer o seu tratamento, alguém não foi para a escola, alguém não foi. Eu cumpri as metas mínimas necessárias para a educação. Até mais. O déficit, que a gente fosse discutir, o que é déficit, o que é superávit, o que é isso, o que é aquilo, se é orçamentário, se é financeiro, nós vamos passar aqui 2, 3 dias discutindo, porque o ponto de vista é diferente, mas os números sempre serão os mesmos. Eu optei por fazer o que o povo necessitava, transformar a verba do município em serviços de necessidade. Então, eu tenho 1 hora para falar, mas eu acho que não há a necessidade de ficarmos aqui tomando tempo. Os vereadores estão sabendo já o que vão fazer hoje, não há dificuldade. A gente sabe que as redes sociais estão aí com alguns interesses políticos para 2022, para 2024, o meu não. Contanto que eu nem saí candidato para a reeleição. Se eu quisesse, eu tinha todo o direito de ser candidato à reeleição. Não tinha problema nenhum que me impedisse. Mas, nos 4 anos que passei lá, com as dificuldades do município, que eu fiz alguns levantamentos rápidos, em 2017, as contas públicas fecharam, isso do país, com um rombo de 124 bilhões de tesouro. Então, assim, se você for analisar 2017, os governos, está aqui, ó. Se a gente for ver número, está aqui. Mas não, o que eu fiz foi um atendimento humanitário, caso a caso, olhando no olho, dizendo sim, e porque fiz, e dizendo não, porque não. Várias vezes. Não, isso não dá para fazer, porque isso é crime. Sim, isso dá para fazer, isso a gente pode resolver. Então, uma coisa que eu garanto para vocês, eu não cometi crime algum. Eu não cometi crime algum. Mas, se atender a população, investir o dinheiro do município na necessidade da comunidade for um crime, eu acho que eu não quero mais ser prefeito. Por quê? Se você não pode fazer o que o seu povo precisa, eu acho que não tenho por que brigar por essa cadeira. Mas retomando aqui os 4 anos de mandato e algumas coisas que eu via. Na época do Bellini, podia, fazia. Na época do Gemetti, fazia. Hoje não se faz mais.
que são outras regras. O último documento que o atual prefeito assinou, designando, mandando, deixando, fazendo ou não, foi em 2004. Com certeza, eu falei com ele 2 vezes, outros assuntos, mas, com certeza, se sentarmos para discutir as novas regras, ele deve estar, acho eu, preocupado com as novas regras, porque não dá para fazer o que era feito. Mas, no ano 2017, eu fiz o que eu achei que era importante para a coletividade. Não foi nenhum ato isolado, nenhum benefício pessoal. Todo o dinheiro foi investido. Contanto que o Tribunal de Contas fala, é um órgão que entende dos números, mas não consegue administrar uma prefeitura. Várias vezes conversei com os técnicos que vinham, falei assim, ó, o ideal era se o Tribunal de Contas assumisse uma prefeitura e nos desse um exemplo, que é diferente. O Tribunal de Contas, para o Executivo, ele não é um órgão consultivo, ele é um órgão fiscalizador. Contanto que, quando se pergunta, ó, isso aqui não pode fazer, beleza, e como eu posso fazer? Não, aí você tem que ver. Eles não orientam o que você fazer, eles só dão números. Você tem que cumprir 25%, você tem que cumprir 15%, não pode isso, não pode aquilo. Mas eles não te orientam de que forma pode ser feito. Isso é só quando você senta lá, ouve o povo e toma a decisão que você tem que tomar. Então, está aqui o vereador Bíola, que foi vereador no meu mandato, o vereador Paulinho Marrom, vereador Túlio Camargo, vereador Abner Segura e vereador Bruno Dutan. Os demais vereadores eleitos pelo povo não estavam vereador nesse meu mandato, nesse ano de 2017. Por isso, eu peço para vocês, novos vereadores, André da Terraplanagem, conheço faz tempo, é um amigo particular, independentemente da votação, mas peço o seu voto para aprovação das minhas contas. Jackson, peço o seu voto para aprovação das minhas contas. Rodrigo do Vitória, peço o seu voto, embora o senhor tenha declarado que irá rejeitar, mas talvez eu tenha conseguido mostrar para o senhor que nós estamos do mesmo lado, do lado do povo. Tá? Não houve dolo, não desvio, não houve nada. Peço o seu voto para aprovação. Rose, peço o seu voto para aprovação. A Emily já se manifestou, o vereador Túlio já se manifestou, o vereador Abel já se manifestou. Eliane Leão, peço o seu voto para aprovação das minhas contas. Bruno Dutan já se manifestou, Edicar já se manifestou. Vereador Robertinho Ierck, peço o seu voto para aprovação das minhas contas. Bíola, peço o seu voto para aprovação das minhas contas. Vereador Paulinho Marrom, uma pessoa que sempre lidou, brigou pelo povo e sempre foi um vereador muito atuante. Peço o seu voto para aprovação das minhas contas. É isso que eu tenho a falar. Eu tinha várias outras coisas para falar, mas eu acredito que seja desnecessário falar da interinidade, falar de como foi, da dificuldade. Agora, a realidade está aí. Em março de 2017, foram bloqueados mais de 7,5 milhões. Foram bloqueados, não, foram sequestrados. De onde vem isso? Isso virou um precatório em outubro de 2014. Foi feito um TAC para entregar o terreno, para, então, na época, o Odebrecht, construir a estação de tratamento de esgoto. E não foi cumprido, por isso o sequestro acabou rolando, tramitando. Eu tenho toda a tramitação aqui. Se a gente for ver aqui, passa 2 anos tramitando até a efetiva execução do sequestro, oriunda do precatório 1 de 2014, que hoje prejudica a atual administração também, porque precisa se deslocar esse dinheiro para cumprir. Não tem acompanhado, está sendo pago ou não, mas para cumprir. Só que, hoje, como 2020, nós tivemos paralisação parcial, mas agora, este ano, nós tivemos paralisação total na educação.
não está tendo necessidade do transporte escolar devido à pandemia. A merenda não está sendo contratada devido à pandemia, porque não tem. Mas o ano que vem, se voltar aos normais, com certeza o prefeito precisará da ajuda dessa casa para poder suprir as necessidades. E desafio para que daqui a um ano a gente voltar a discutir isso, se os vereadores não vão lembrar e esquecer do que eu estou falando aqui. Daqui a um ano, pode ter certeza que as mesmas discussões estarão aqui. Por quê? O município de Mairinque, o Estado de São Paulo e o país passa por uma grande crise. Vamos entrar na conta de 2018, a greve dos caminhoneiros que reflete até hoje, porque essa vai ser uma outra discussão depois dessa. Então, só para deixar bem claro, todos os dias, até dia 4/7/2017, eu ia à prefeitura, imaginando que, a qualquer momento, o ex-prefeito Binho ou o atual prefeito Toninho Gemetti estariam lá com uma ordem para assumir o cargo e eu voltaria para cá. Isso não aconteceu. Dia 4/7/2017, foi marcado as novas eleições, que foram feitas em setembro de 2017, e eu tomei posse definitivamente dia 11 de outubro de 2017. Então, se isso não é uma instabilidade que justifica o voto favorável para minhas contas, das atitudes que eu tenho certeza que qualquer um dos 13 vereadores que estão aqui, sentado naquela cadeira, com o coração para atender a população, e o respeito pela comunidade, e vendo a verdade da necessidade, não fariam as mesmas coisas que eu fiz. Porque se estão sentados hoje aqui, é porque tem um povo que acreditou em vocês, e vocês iriam dar retorno necessário a eles. Isso, então, aqui, mais uma vez, peço aos 13 vereadores, hoje, que me dêem uma oportunidade e aprovem as minhas contas de 2017. Nada mais falar, senhor presidente, tinha aqui várias coisas, mas eu vejo que muitas coisas já foram discutidas aí na fala de vocês, e números e falas aqui, nada disso vai ser necessário, porque eu acredito que eu fiz o certo. Nunca desviei nenhum centavo sequer. Não há nenhum lugar aí escrito de dolo, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito, nada. Não tenho, nunca fiz e nunca farei, certo? Então, e se necessário for, com certeza, sempre estarei do lado do povo, independente que Ministério Público, que Tribunal de Contas, que Tribunal de Justiça nos oriente. Se o povo precisar, eu estou do lado do povo sempre. Fique com Deus e muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Alexandre Peixinho. Essas são as palavras do ex-prefeito Alexandre Peixinho. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Voto nominal. Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Ierck. Reprovo. Rejeito. Vereadora Eliane Leão. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Aprovo.
Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Portanto, rejeitado as contas do ex-prefeito Alexandre Peixinho, rejeito 8, aprovo 5. Informamos os senhores vereadores da próxima sessão extraordinária a realizar-se às 11, que já ultrapassou, então vamos ter 20 minutos para descanso do Rodrigo de Libras, antes da sessão extraordinária.